E aí, é, a gente teve a inserção do Luan. Aí surgiu a notícia da inserção do Luan, que o Luan voltou a treinar entre os jogadores do grupo principal, mas fazendo atividades à parte. Ou seja, o Luan ele ainda vai ter que entrar na parte física. Aí eu vejo muita gente falando assim, mas gente, eu vi foto do Luan. Pessoal, são duas coisas completamente diferentes. Quando você vai fazer um exame físico, técnico, eu vejo muita gente falando assim, pô, você viu o tamanho daquele jogador, a força do cara, você viu como o cara é fortão. O atleta, ele não necessariamente a hipertrofia do atleta, e olha que eu tô falando, eu não sou um especialista, mas eu tenho filho que joga em categoria de base, tenho filhos que jogam, e esse assunto é recorrente em categorias de base, principalmente Europa. Tamanho, força física, aquela coisa toda que muita gente acha que predomina muito. Predomina até determinada idade. Quando todos eles maturam, quando todos eles já estão num determinado ponto, você não pode ter jogador que não tenha força física ou que seja muito abaixo fisicamente. O jogador ele precisa ter preparo físico, que mexe com aeróbico, ele precisa ter condicionamento, resistência para poder correr e não cansar e não poder ter fadiga muscular, então ele precisa se alimentar bem, precisa se cuidar e precisa ter preparação. Ao mesmo tempo que ele não pode ter excesso, porque senão ele vai ter o que a gente chama de lesão e aquelas coisas todas que a gente acaba acontecendo, que é a fadiga, o cansaço, é o impacto, é a rotina, é o calendário, é o excesso. É a repetição dos exercícios, dos esforços, dos movimentos que acabam gerando, principalmente a grande parte das lesões. Tanto que vocês veem jogadores machucando sozinhos. E aí os caras veem o Luan, porra, eu vi o Luan fortão. O Luan tava fazendo um trabalho de CrossFit, ele tá fazendo um trabalho de hipertrofia muscular, ele tava com muita força. Isso não quer dizer que ele em campo ele vai desempenhar, ele pode até numa disputa de ombro, ele ter mais força física que o outro. Só que o futebol não é contato o tempo todo. O futebol, na maioria do tempo, é bola no pé, posicionamento, passe, movimentação. Este ponto, inclusive, na época era muito questionado pelo Ceni, porque as pessoas viam as fotos dele e falavam: caraca, ele tá muito forte, ele tá não sei o quê. Pega um crossfiteiro e bota para jogar futebol. Você realmente acha que o crossfiteiro ele vai ter melhor preparo do que um atleta de futebol para jogar bola? Ele não vai ter. A hipertrofia, um cara que faz fisiculturismo, um cara que trabalha músculo de hipertrofia em academia, ele não tem a mesma potência e força muscular física de um atleta normal. Pode perguntar para qualquer profissional da área. É muito diferente o cara ser um atleta. Inclusive, eu cheguei a falar disso com o Dr. Howen na entrevista que a gente fez com ele, que é o cara é o médico que cuida do Tech Foot, e que os jogadores eles não podem deixar de ter o melhor deles. Claro que tem jogadores que conseguem aliar a parte física com a parte de ser atleta. Alguns jogadores são privilegiados nesse aspecto, tem DNA, tem uma série de coisas. Por exemplo, o Hulk. Outros jogadores fizeram uso de anabolizantes, uma série de coisas para crescer e ganhar massa muscular, e isso acabou decretando o fim de carreira de muita gente. Destruiu o joelho, destrói porque o corpo passa a não suportar mais o peso, por exemplo, do equilíbrio que você tem na parte do organismo. Mas isso é uma conversa para outro dia. O que eu estou falando muitas vezes, que eu vejo muita gente falando assim, mas o Luan é muito forte, o Luan está preparado, como que ele não tem capacidade física? Tanto é que nos exames que o Luan fez na hoje é quinta, na terça, que foi antes de ser decidido, foi feito um plano de preparação física para ele trabalhar parte física aeróbica, e essa parte física não é o cara ter mais bíceps, o tórax está mais avantajado, o cara ter abdômen. Aí o cara, não, mas é o tanquinho dele tá em dia. Irmão, não é isso que é a preparação do jogador de futebol. A preparação do jogador de futebol é outra. Ele precisa estar preparado em todos os sentidos. Os índices físicos dele estão muito, 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 muito abaixo de todos os outros jogadores do grupo. Por isso ele vai ter um tempo de maturação e aí envolve alimentação, chegada no treino, cumprir o cronograma de trabalho. Os índices dele precisam estar equiparados e prontos para o igual dos outros jogadores, para daí sim ele poder participar das atividades junto com o restante dos jogadores do grupo e aí ele poder ser considerado. Aí as pessoas falam assim, pô, mas ele nem foi inscrito na Libertadores. Porque ninguém tem certeza se o Luan vai conseguir cumprir esses requisitos. O fato do Zubeldia aceitar o Luan ele passa, por exemplo, por que que eu estou no parênteses dos jogadores da base que a gente falou? Porque o Zubeldia, cara, desde o ano passado, ele não tem uma. Ele não enxerga, ele não consegue, né? Não tem uma conexão do Zubeldia. Eu não sei qual é a melhor palavra para falar, mas o Zubeldia não vai com o Negruti. A mesma coisa era com o Moreira. A coisa não encaixa do Zubeldia com o Negruti. Ele não enxerga no Negruti o jogador que a gente que ele fala assim, porra, eu vou, é um jogador aqui que eu vou usar mesmo, eu confio.
O Zubeldia é tanto que ele já mudou para o 4-2-3-1 de novo, porque ele ganhou o Luiz Gustavo. Então, assim, a gente tem o Luiz Gustavo, ele poderia ter o Negruti, que era o que o São Paulo puxou. Ele queria uma contratação de reforço. São Paulo não tem grana, tem o plano lá do FDIC, tem o plano de tudo. Não tem grana para contratar. O São Paulo falou: Zubeldia, você vai ter que criar alternativas aqui com o que você tem, ou utilizar os meninos. Diante disso, surgiu a possibilidade. Falou: ah, mas e aí? Tem algum recurso? Não sei o quê. O Lisieiro, a questão financeira, tem a questão de grana, e a questão do Luan era uma oportunidade. O Zubeldia teve uma conversa lá com o Luan, teve uma conversa interna com os caras, bateram o papo. O Luan agora tem que cumprir esse cronograma e fazer as coisas. A meta do Luan é tipo o que o Sabino fez, é tipo o que o Cedric fez, é mostrar e provar que tem valor e que ele vai conseguir se enquadrar naquilo. Ah, mas e a Libertadores? Gente, a sequência de jogos é gigante. Então o Luan pode muito bem jogar jogo de Campeonato Brasileiro, o Luan pode muito bem jogar jogos de Copa do Brasil. A Copa Libertadores, ele pode ser inscrito em determinado momento, ele pode ser inscrito caso ele gere merecimento. Lembrando que essa janela vai até 11 de abril, a gente ainda tem aí, são 27, são 4 mais 15 dias, ou seja, a gente ainda tem mais metade de um mês para poder ver isso. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dos fatos. Não tem garantia nenhuma que o Luan vai cumprir esses requisitos, até porque vocês sabem, o problema do Luan nunca foi campo, na verdade. O problema do Luan, mesmo que ele oscile dentro do campo, o que impacta o desempenho dele em campo sempre foi o extra-campo. Sempre foi o que ele faz fora do campo. E esse prejuízo, para ele, na carreira dele, ano passado, por exemplo, no Vitória, ele se engajou, ele foi bem, chamou atenção. No início do ano, ele não quis sair de novo, ficou parado. Agora vai correr atrás desse prejuízo de ter ficado praticamente 3 meses. Ficou dezembro, janeiro, fevereiro e março parado. Ah, mas ele estava lá no CT trabalhando. Gente, as atividades que ele faz lá não se comparam com as atividades. Acabei de explicar para vocês. Tem uma. Depois um dia ainda posso trazer aqui, de repente, um preparador físico, alguma coisa do gênero, para comentar com vocês as diferenças, as nuances de preparações, toda a parte que envolve tanto a parte física, que é o que você vê, que é a parte externa, contra a parte de todos os pontos, que você tem que estar 100% na parte muscular, na parte aeróbica, na parte de condicionamento, na parte assim, o Hall, ele tem lá os equipamentos de medição, os caras têm esses equipamentos todos que você faz as medições todas, então você entende toda essa nuance e eu vou tentar trazer o cara para poder explicar isso melhor um dia. Acho que é um assunto importante para a gente poder falar. Mas só para explicar do Luan, porque eu vejo muita gente falando assim: olha a foto do Luan e vê se ele tá mal fisicamente. Irmão, ele não vai lutar, ele não vai correr, ele não vai fazer uma prova de CrossFit, ele vai jogar futebol.